Olá, esse é o terceiro episódio do Soninho Cast. Eu não sou a Aline Galhardo, vocês provavelmente não me conhecem, eu sou sócia da Aline e hoje a Aline teve algumas urgências médicas e eu precisei substituí-la. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Ana Flávia Faustino Horbacher. Eu sou sócia da Aline, eu também sou dona da empresa Laço Criativo, sou empreendedora, mãe de 4 filhos, casada, sou administradora por formação e o tema de hoje é um tema que muito me interessa, calhou de ser um tema que eu gosto muito de falar, que é o tema de conciliar o trabalho e a família. Para quem não conhece, o Soninho Cast é um podcast idealizado pela Aline Galhardo e nós trazemos sempre assuntos de sono infantil, maternidade, tudo sem rodeio, com informação de relevância, de forma objetiva e de qualidade. O sono é extremamente importante, como todos sabem, e um dos nossos objetivos com a Soninho é sempre trazer o melhor para as famílias. A Soninho já atendeu mais de 16 mil famílias nesse momento, esse podcast está sendo gravado em fevereiro de 2024, e nós também já formamos mais de 50 consultoras de sono infantil, e uma dessas consultoras formada é a Ana Lídia. Seja muito bem-vinda, Ana Lídia. Obrigada. O tema do nosso podcast hoje é sobre consultoria de sono infantil, a profissão perfeita para conciliar o trabalho e a família. Muito bom. A Ana Lídia é uma seguidora da Aline nas redes sociais e também aluna certificada da segunda turma da formação de consultoras. Ela se formou em 2023. Ela traz consigo uma bagagem valiosa e também é formada em pedagogia. Em 2023, ela deu um passo muito significativo na sua carreira, que foi escolher a formação de consultoras da Soninho. Então, ela vai falar um pouco pra gente hoje sobre essa experiência como consultora certificada. Atualmente, ela dedica seu tempo aos cuidados com seu esposo e seus 2 filhos, enquanto oferece consultorias de sono para apoiar famílias em suas jornadas. No Instagram, ela compartilha de maneira autêntica o seu dia a dia, inspirando um público cada vez maior a explorar temas tão diversos como educação, casamento e vida cristã. E é claro, a Ana Lídia também tem um clube do livro específico para mães. Muito legal, gostei. Seja muito bem-vinda. Algum detalhe que eu esqueci sobre você? Não, é isso mesmo. Vamos lá, Ana, como você conheceu a Aline? Você já gostou da Aline assim de cara? Como que foi? Na verdade, eu segui uma pessoa no Instagram e essa pessoa marcou a Aline. E essa pessoa tinha acabado de ter um bebê e eu também. Os bebês tinham praticamente a mesma idade. E marcou a Aline. E aí eu fui dar uma olhada e eu vi que tinha muito conteúdo bom a respeito do sono. E eu já estudava um pouco sobre isso quando eu estava grávida. Eu li alguns livros, mas eu ainda estava meio confusa, muita informação. E eu via que a Aline era muito consistente e muito clara, muito prática. Então eu fiquei bem curiosa e eu comecei a acompanhar a Aline. Mas eu já gostei dela de cara porque ela era muito clara e porque ela era incisiva. É uma característica dela que eu gosto bastante. Porque faz a gente fazer o que tem que fazer. Sim, a Aline, uns amam, outros odeiam, né? Não existe meio termo. Mas isso é muito legal, porque eu percebo que é uma característica que falta muito nos perfis de maternidade. Essa questão da objetividade, de falar de métodos, de falar daquilo que funciona. Não somente passar a mão na cabeça das mães, não digo que tenha que faltar empatia, mas que a gente precisa resolver os problemas em primeiro lugar. Então eu acho muito legal e isso é uma característica das seguidoras da Aline. Então, quando elas encontram o perfil da Aline, elas falam, nossa, é possível. Então, existe um método, existe uma forma de fazer com que os meus filhos durmam melhor, existe uma forma de viver uma maternidade mais leve e ter uma rotina consistente. Isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Queria que você falasse mais pra frente no nosso podcast sobre como isso impacta nessa conciliação entre uma vida profissional e a maternidade em si. Agora me fala, os seus 2 filhos são soninho no ninho? São, graças a Deus. Como que foi educar o sono deles? O Samuel, eu conheci a Aline quando ele tinha talvez 1 ou 2 meses, mas eu demorei um pouquinho pra ensiná-lo a ter autonomia, a dormir sozinho, porque eu tava numa igreja que eu tinha muitos eventos, muitas coisas pra fazer, então a gente nunca ficava na rotina. Então eu ficava um pouco insegura de ensiná-lo a dormir sozinho, sendo que ele poderia perder por conta de ficar saindo da rotina e tudo mais. Aí uma amiga minha, que era aluna da Aline, ela comentou comigo, eu ensinei, deu certo, e foi muito tranquilo. Hoje ele tem 2 anos, então não é mais um bebê, mas ele foi muito tranquilo pra ensiná-lo. No terceiro dia que a gente começou a aplicar o método direitinho, ele já
já não tava chorando mais. Então ele foi muito de boa. Então eu falei, nossa, se eu soubesse que era fácil assim, tinha feito antes. Eu fiquei muito surpresa. E eu nunca tinha visto um bebê dormindo sozinho. E foi bom porque eu gravei a minha reação e do meu marido quando a gente viu ele dormindo sozinho pela primeira vez. Eu não acredito. Eu falo assim, né, no vídeo. Eu não acredito. Ele tá dormindo sozinho. Aí a gente ficou, nossa, surpresos, porque a gente nunca tinha visto isso. Que legal, me manda esse vídeo depois. A gente precisa divulgar e mostrar pras mães. É possível. E é tão bom. E aí eu continuei isso, e eu tava grávida já. Eu fiquei grávida do segundo bebê quando o Sammy tinha 5 meses. Eu já tava grávida de 4 quando eu ensinei o Samuel. Então eu ainda fiquei inteirada, porque daqui a pouquinho eu tenho um recém-nascido aqui. E eu continuo tendo um bebê. E aí, um pouquinho depois que o Azaf nasceu, eu fiz o curso mesmo da Aline completo, o Soninho no Ninho. Aí eu assisti tudo, eu queria tirar todas as dúvidas, eu queria saber mais do assunto, até porque eu ajudava algumas amigas. E as pessoas falavam, meu, você tem que cobrar pra ajudar e não sei o quê. Eu não tenho coragem de ajudar as pessoas sem ter uma formação. Eu preciso de uma formação. Mas não sabia que a Aline ia abrir a formação na época, então eu fiz só o curso dela e eu ajudava as amigas com dicas. Eu não tinha muita certeza do que ia funcionar pra todas as mães. E aí eu ensinei o meu filho entre 4 e 5 meses, que foi uma época também que a gente tava saindo muito da rotina. Então eu demorei muito pra fazer, apesar de eu ter mais experiência, porque toda vez que a gente saía eu pausava. Aí a gente saía da rotina, eu pausava mais um tempo, então a gente foi bem devagarinho. Mas foi muito bom, porque logo já melhorou muito o sono dele, o outro dormia a noite inteira e as pessoas ficavam muito impressionadas. Nossa, tem 2 bebês, os 2 dormem, meu Deus do céu, como é de boa, assim, é fácil querer ter um monte de filho. Isso é clássico. E foi isso, foi muito bom. Que legal. Nossa, isso é muito interessante, assim, porque as pessoas veem, às vezes, nossos 2 filhos pequenos, os meus também são bem próximos, e as pessoas pensam que a gente vive descabelado, nossa, ela não tem tempo pra nada. É questão de organizar essa rotina, colocar a rotina de sono. E eu falo, eu sou super fã de rede de apoio, eu adoro, mas eu falo, melhor ainda que rede de apoio é ter um bebê que dorme bem. É verdade. Porque todos os dias você pode contar com aquele horário. Sim. Então, os meus, por exemplo, eles dormem 6 da tarde. Então, depois das 6 da tarde é um horário que eu posso contar todos os dias, seja pra fazer alguma coisa pra mim, seja pra trabalhar, seja pra estudar. Então, é muito enriquecedor pra família. Meu marido também já conta com esse horário. Então, é muito bom pra família. Traz paz, traz previsibilidade. Então, isso não Sim. tem preço. Uma coisa legal que você falou também foi de você buscar uma formação. E a Aline começou assim também. Então, a Aline já dava dicas pra várias amigas. Eu lembro que ela fala que ela começou educando o sono da Giana, depois ela foi estudar a fundo, mas ela falou, vou buscar uma formação. E esse é o próximo passo pra quem gosta desse tipo de assunto. Então, eu sempre falo, se você gosta de um assunto, se você tem interesse real sobre algo, esse é o primeiro passo pra você começar a empreender. Porque às vezes as pessoas ficam buscando algo que tá em alta. A gente vê muito isso. Ah, o que tá em alta no mercado? O que tá dando dinheiro? Primeiramente, o mais importante, além de você buscar algo que seja rentável, mas é algo que você tenha paixão mesmo. Sim. E eu vejo quantas mães, quando descobrem esse universo da maternidade, do sono infantil, da rotina, elas percebem que é um assunto que elas têm, assim, paixão por pesquisar. E aí, quando você começa a ensinar outras mães, você começa a ver que funciona, que você começa a transformar famílias, às vezes restaurar casamentos. Eu vejo isso em pessoas que estão, às vezes, em depressão pela privação de sono, vivendo de uma forma no limite da questão física, e aí você ensina esse bebê a dormir, essa mãe começa a ter tempo pra si, ter autocuidado, ter saúde pra ela, pro bebê também, porque uma criança que não dorme bem, ela não vai ter saúde, então é um passo muito importante. Costumo falar até que na educação das crianças, o sono é o principal. Porque quando você tem que atender uma criança com uma demanda muito grande, que dorme pouco, ou vai dormir tarde, ou acorda muitas vezes, a gente não tem força e energia pra fazer outras coisas no outro dia. Aí acaba colocando a criança na frente da televisão o dia inteiro, aí acaba não tendo energia ou tempo pra fazer aquilo que a criança precisa comer, a gente deixa as outras demandas de lado porque a gente tá exausta, passou a madrugada toda acordada com uma criança, ou foi dormir meia-noite, a criança acordou 5 horas da manhã. É realmente muito desgastante pra quem não sabe que existe uma realidade diferente. São os hábitos básicos. E o sono é um deles e concordo com você, é um dos principais. Me diz uma coisa, Ana, você fez faculdade de pedagogia, você aprendeu sobre educação, sono, higiene, ordem, sobre essa questão de rotinas, necessidades básicas da criança. Você aprendeu alguma coisa na faculdade ou não? Foi tudo novidade pra você logo que chegou a maternidade? Hoje a gente sabe que a maternidade não dá pra se aprender numa faculdade. Não tem faculdade que vai ensinar a gente a lidar com a maternidade, porque a maternidade tem muitos nuances, mas a faculdade
pedagogia, eu acho que principalmente aqui no Brasil, ela está em crise. Há uma dificuldade muito grande em relação à educação aqui no Brasil. Então, eu acredito que na faculdade de pedagogia há uma grande defasagem em relação a como funciona a criança, a estrutura da criança mesmo no seu desenvolvimento, realmente o que é educar uma criança. Eu não aprendi essas coisas básicas a respeito de criança. A gente aprende bastante na prática quando a gente vai fazer, por exemplo, um estágio no berçário. Então, a gente tem que trocar fralda, coisas assim. E eu já fazia bastante com a minha irmã, que minha irmã é bem mais nova do que eu. Então, eu já sabia um pouco e eu gostava muito de cuidar de crianças, porque eu cuidava das crianças na igreja. Mas quando a gente é professora, a gente não está preocupado em educar a criança, porque a gente pensa, educação é com os pais. Apesar que na faculdade eu ouvia coisas muito diferentes em relação a esse assunto. Falava que o professor que tinha que educar, que eu concordo em partes. E eu acredito que, por conta dessa defasagem, eles não pegam os aspectos importantes da educação da criança, que é a respeito, por exemplo, de sono, alimentação, sobre os hábitos, sobre educar mesmo, ensinar uma criança lugar para ficar, lugar para se sentar, como ela deve se comportar. Isso pouco é ensinado na faculdade de pedagogia e não é à toa que a gente vê uma crise muito grande nas escolas. As escolas mais simples, elas não estão preocupadas em ensinar as crianças a se desenvolverem como pessoas. Estão preocupadas a cuidar dos filhos das pessoas enquanto as pessoas estão trabalhando, cumprindo as demandas que elas têm naquele dia. Então, é uma grande dificuldade mesmo que eu acredito que tem tido em relação a esse curso da faculdade. Isso é bem sério, né? Porque quando a gente fala de educação, muitas crianças ficam muito tempo na escola, né? E elas acabam absorvendo aquilo que elas veem, onde elas estão a maior parte do tempo. Uma coisa até que a Aline fala, tem até uma aula, eu acho que é no mapa da Soneca e creche. E ela fala que é tão importante quando, por exemplo, voltando pra questão do sono, a escola valoriza o tempo certo de dormir, valoriza as sonecas, e pra criança não ficar em privação de sono. Infelizmente, como você falou, faculdades, pedagogia, outros cursos, eles acabam não priorizando isso. Então, fica muito naquela coisa de apagar incêndio, né? Sim, exatamente. Então, vamos apagar incêndio, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam deixar seus filhos na escola, e às vezes não tem estrutura, não tem preparo. E seria muito importante que a gente tivesse mais consultoras no Brasil de sono, pra poder, de repente, dar formação pra esses professores, formação pra esses diretores, coordenadores de escolas. Acho até que a cultura de crianças dorme cedo ia acabar fazendo a escola ter que se moldar à sociedade, porque no final é a escola se moldando à sociedade. As crianças, às vezes, na creche tem uma soneca de 4 horas da tarde, porque ela vai dormir meia-noite quando chega na casa dela, né? Então, ela não aguenta não ficar com essa soneca de 4 horas da tarde. Tá só suprindo a demanda que tá recebendo, mas se os pais também se moverem e houver realmente um movimento da sociedade de entenderem a necessidade da criança e cumprirem essa necessidade da criança, vai ser muito mais tranquilo da gente conseguir entregar para as crianças aquilo que elas realmente precisam, né? Sim, criarem uma cultura mesmo. Seria bem legal. Eu não sei se você já leu esse livro ou se você concorda com esse livro. Eu já li, enfim, concordo em partes, obviamente, não com tudo. Mas até no livro das crianças francesas não fazem mãe, ela fala que na França é cultural que as crianças vão dormir cedo para os pais terem a hora dos adultos. Eu li esse livro quando eu tava grávida da minha primeira filha e eu achei sensacional. Falei, nossa, eu quero isso pra minha vida quando a minha filha nascer. Então, os meus filhos também, eles cresceram nesse ritmo já. Eu não conheci uma maternidade de outro jeito. Então, minha filha já nasceu, eu já fui educando o sono dela de acordo com a faixa etária. Foi, inclusive, em 2020 que ela nasceu, o ano que eu entrei como sócia na Soninho. Então, eu já comecei a absorver todos os conteúdos da Aline, já comecei a consumir todos os ensinamentos, o método Soninho. Então, foi bastante bom pra gente, a minha família, os nossos filhos já crescerem dentro do método Soninho no Ninho. Sim. Agora, voltando a falar um pouco sobre o seu trabalho como consultora de sono. Na sua opinião, quais são os aspectos mais desafiadores da profissão? Mesmo desafiadores, o que você vê como recompensa dessa profissão? Quais são, assim, as suas percepções? Eu acredito que hoje a gente tá num tempo muito diferente. As pessoas, quando elas se tornam mães, elas estão diante de algo que elas não conhecem muito bem, porque não viram crianças sendo educadas. Ou, por exemplo, eu tinha uma irmã em casa pequena, mas ela ficava o tempo todo na escola, porque minha mãe trabalhava. Então, a gente não sabe muito bem como fazer. Então, existe muito medo por causa do desconhecido. Então, eu acho que o maior desafio é lidar com esse medo dos pais. Eles têm muito medo de traumatizar os filhos, muito medo de ter que fazer coisas diferentes. Ai, meu Deus, como que vai ser? É uma insegurança muito grande. Eu era essa mãe muito insegura. Eu fiquei muito perdida, porque eu não tinha aprendido e eu não sabia como fazer. Então, eles têm muito medo do amanhã, como meu filho vai ficar, ou com muito medo de coisas muito pequenas. Então, o meu maior desafio é ajudar os pais a conseguirem cumprir aquilo que eles querem. Porque eles querem que os filhos durmam a noite inteira, que durmam sem depender deles, que não fiquem chamando com muita frequência. Mas eles têm muitos receios, muitas inseguranças, muitas coisas que os impedem de fazer aquilo que precisam fazer. E o meu objetivo é esse, de levá-los a
se munir de informação para que eles possam cumprir aquilo que eles querem cumprir. Nossa, muito interessante isso, porque é uma questão que a gente vê da nossa geração. Ao mesmo tempo que nós somos uma geração, tem muitas informações ao nosso dispor. Então, hoje nós temos aí diversas plataformas, diversos influenciadores, diversas linhas de pensamento e de educação sendo discutidas e debatidas. Isso parece que traz mais insegurança para os pais. E eu fico impressionada também com isso, porque a gente vê pais muitas vezes com culpa, pais muitas vezes inseguros nas pequenas coisas. Eu não sei se você percebe isso, mas eu acredito que sim. A criança, ela é como se fosse uma esponja. Ela acaba absorvendo isso no dia a dia dela. Então, quando os pais estão inseguros, os filhos também ficam inseguros. E isso passa para as crianças. Então, muitas vezes, é mais uma insegurança dos pais do que um sofrimento do filho. A criança, ela vai chorar, ela vai se frustrar. Até quem tiver depois interesse, deem uma olhada no segundo episódio do Soninho Cast, que é com a Ana Pur. Ela fala sobre isso, sobre essa questão de lidar com a frustração dos filhos. E a frustração, por si só, ela não é ruim. Ela é uma forma da gente criar tenacidade mesmo, criar valores, muitas vezes, e incutir bons hábitos. Porque até pra gente, a gente vai tentar começar um novo hábito. Nem sempre é fácil. Na verdade, nunca é fácil. Um hábito ruim até que é fácil, mas um bom hábito, raramente a gente vai conseguir com facilidade. Porque bons hábitos, eles levam tempo. Só que a gente não chora como a criança, se esperneia, mas a gente sofre também. E com as crianças, a gente vê que existe muita proteção hoje em dia nesse sentido. E aí você pode até me corrigir, você que é especialista nesse assunto. A criança, ela ganha autoestima conforme ela vai superando esses desafios. Então imagina, uma criança de 6 anos que não durma bem ainda, ou que necessite de uma mamadeira pra poder dormir, que não tem autonomia do sono. Como que essa criança vai ter autoestima? A Aline mesmo, ela conta que ela dormiu com os pais dela até a adolescência, e ela falou quanto que isso impactou na vida dela. Depois cobrem essa história pra Aline lá no Instagram, pessoal. Ela conta que isso impactou muito na vida dela. Então, às vezes, a gente vê muito em alguns influencers. Ah, não, cama compartilhada não tem problema. É um assunto bem polêmico, eu não vou entrar aqui em discussão. Mas, e o outro lado? E a autoestima dessa criança, a autonomia dessa criança, onde fica? Eu acho que também uma questão é que muitos pais, eles agem pelo medo. Eles não agem porque eles amam, eles agem porque eles estão com medo. E eu acho que uma das coisas que nos ajuda a vencer o medo, lógico, é amar os nossos filhos e nos entregar, mas também conhecer as coisas, estudar, ir atrás pra gente ter firmeza e segurança daquilo que a gente quer fazer. Porque se a gente age só pelo medo, a gente tá reagindo. Então, a criança tem uma reação, ai meu Deus, qualquer coisinha, tô traumatizando a criança, ai meu Deus. Eu era essa mãe. E eu acho que isso também ajuda muito na questão de ser consultora, porque eu percebo essa insegurança na mãe, eu falo, eu sei o que é isso. E eu sei como sair daí. Vamos munir essa mãe dessa informação, daquilo que é importante ela saber em relação àquilo que ela quer fazer. E eu falo bastante isso pra ela. Você não vai construir nada no medo. Você só vai destruir. A gente constrói quando a gente ama. A gente constrói por meio do amor. Parte desse amor é a gente se esforçar pra fazer o que tem que ser feito. E como que a gente vai saber? A gente precisa estudar. A gente precisa ir atrás, a gente entender quais são os nossos princípios, aquilo que eu acredito, quais são as minhas prioridades e estruturar isso pra que seja a base da minha família. Perfeito. É isso mesmo. E agora falando da questão da qualidade de vida dos seus clientes, o que você percebe que melhora? Na questão prática mesmo, o que você percebe de mudança de vida, de transformação nessas famílias? Eu acho que tudo. Inclusive, os primeiros clientes que eu atendi, eu não cobrei. Porque eu tava querendo experiência. Importante a experiência antes de começar a cobrar. E eles quiseram me pagar depois, porque eles ficaram muito gratos. Meu Deus, a minha vida é outra. Eu tirei alguns da cama compartilhada, por exemplo. Os pais não sabiam como fazer. Ou tinha um bebê que eu atendi também, que ele acordava 10 vezes de madrugada. Então, os pais ficam muito gratos. E eu acho que isso é extremamente recompensador. Eu acho que é uma das melhores partes de ser consultora mesmo. Que maravilha. E você acha que a formação em pedagogia influencia na forma como você aborda nos atendimentos? Eu acho que a faculdade de pedagogia me ajudou a enxergar a realidade desses pais. O que eles estão fazendo, o que eles estão vendo, o que as crianças estão vivendo na escola. Então, como eu entendo esse meio que eles estão, me ajuda, entre aspas, tirá-los dali. Então, eu sei que você tá com medo, eu sei que você tem alguns receios, mas eu posso te ajudar a sair daí com informação. Então, de chegar, eu percebi que você está com medo por causa de tal coisa. Porque eu sei que a faculdade de pedagogia, ela vem de uma cultura do Brasil mesmo de educação, de, às vezes, não toca na criança, porque senão você vai traumatizá-la. Então, deixa ela livre, deixa ela, enfim, fazer o que ela quiser e brincar onde ela quiser, gritar o quanto ela quiser, subir na mesa se ela quiser. Então, deixa a criança ali. Se você tocar nela, ela vai traumatizar e vai ser o resto da vida, vai ter que fazer terapia. A faculdade de pedagogia me ajudou a perceber o que eu não quero fazer no aspecto de, meu Deus, olha tudo isso aqui, eu não gostei, eu quero o outro lado.
lado, estudar por mim mesma, até porque quando eu virei mãe, eu era formada em pedagogia, então eu tava em outro mundo. Quando eu percebi que existia um mundo de mães que os filhos dormiam cedo, que as crianças comiam bem, que as crianças comiam sozinhas com 1 ano e pouquinho, que as crianças tinham autonomia, eram desfraldadas com 2 anos, várias coisas assim. Um mundo totalmente diferente, eu entrei nesse mundo com tudo. Eu quero ser mãe, eu quero gostar de ser mãe, eu quero que meus filhos sejam educados como pessoas que conseguem fazer as coisas por si mesmas. E aí eu peguei e me distanciei do outro mundo, mas eu sei o que acontece naquele outro mundo da pedagogia ou da educação brasileira. Sim, interessante isso, muito interessante. Agora falando um pouquinho mais sobre o seu dia a dia de trabalho. O que você precisa para trabalhar? Você se formou como uma aluna certificada, Soninho no Ninho? Você precisa de um laptop, de um celular? Como que é a sua rotina? Você tem um local fixo para trabalhar? Você trabalha home office? Como que funciona essa questão dos seus horários? Me fala um pouquinho sobre essa questão mais prática do seu dia a dia. Geralmente eu deixo pra trabalhar à noite, depois que as crianças dormem. Eu uso o computador do meu marido mesmo, porque ele trabalha durante o dia. E eu trabalho em casa. Então eu faço tudo em casa, com o computador que tem lá. E a maior parte do dia, quando eu tô atendendo o cliente pelo WhatsApp, é no meu celular mesmo. Eu uso o computador só pra fazer a videochamada com os pais, pra fazer consulta, ou pra preparar o material. E eu uso a soneca das crianças ou o momento do sono noturno pra fazer. Que legal. E então eu não preciso de mais nada, a não ser o computador pra fazer o material em si, pra fazer a videochamada, porque a própria videochamada daria pra fazer no celular, ou o WhatsApp, basicamente. Muito simples, né? Sim. E é interessante também que você não tem limites geográficos. Você Uhum. consegue atender mães do mundo inteiro. Sim, é verdade. Né? Isso é muito, muito bacana. Agora vamos lá, agora é a hora da verdade. Qual foi o maior desafio que você encontrou quando você iniciou a sua jornada como consultora de sono? Eu estava insegura, porque era uma coisa nova. Por isso que eu atendi até sem cobrar os pais, porque eu estava insegura. Mas conforme foi funcionando, eu percebia que a Aline falou tal coisa, eu vou fazer isso. Olhando o material também, porque ela fez várias apostilas super completas, então eu imprimi todo o material, deixei lá separado por apostilas. Então, se eu tenho dúvida de qual assunto, eu consigo pegar aquela apostila e olhar, então isso me deu muita segurança conforme eu fui crescendo nessa carreira em relação à consultoria. E quais são os maiores benefícios que você encontra como ser consultora de sono? Eu acredito que é poder trabalhar em casa a qualquer momento. Então eu tô com os meus filhos, se eu precisar falo com a cliente, e se não dá pra eu responder, a gente tem um tempo de resposta, então não preciso atender o tempo todo imediatamente, também não preciso ficar o dia todo trabalhando. Eu consigo atender a demanda da minha casa enquanto eu trabalho como consultora. Isso é muito positivo, acho que é um dos melhores benefícios. E também de poder ajudar outras famílias, que também eu adoro. Ai, que ótimo. E assim, na sua opinião, quais habilidades uma boa consultora de sono deveria ter? Isso fala habilidades tanto pessoais, emocionais, profissionais. Que tipo de habilidade você acha que é importante? Eu acredito que a habilidade de se comunicar bem e perceber o que tá acontecendo com os pais, porque muitos pais não falam das suas inseguranças. Eles não falam dos seus receios, às vezes não tiram as dúvidas que eles precisam, e a gente entender que existe uma comunicação não dita. E de fazer as perguntas certas, então de conseguir passar tudo que precisa ser passado para eles e ser bem prática em relação a isso, não deixar nada subjetivo. Eu cheguei a fazer alguns cursos do sono e eu lembro que todos eram um pouco subjetivos. Eu não sabia muito bem o que fazer na prática. Então a gente precisa ser bem prático, falar, você vai fazer isso desse jeito, depois você vai fazer desse jeito, tirar as dúvidas dos pais. Então a gente tem que se comunicar muito bem e ter informação, embasamento para passar para os pais e segurança de falar, não, se você fizer isso vai funcionar. Só que você tem que fazer o que eu tô falando, que isso faz muita diferença. Nossa, muito legal. Eu sempre tô à frente junto com a Aline na criação da nossa esteira de produto. Nós já tivemos vários produtos lançados na Soninho. E uma das coisas que a gente percebeu é que os pais precisavam mesmo de um mapa, de uma direção, de um passo a passo. E esse passo a passo, ele precisa ser simples, direto e objetivo. Então, uma mãe com privação de sono, ela não tem tempo para assistir aulas de 40 minutos, 2 horas. Ela precisa de aulas rápidas, práticas, de um guia que ela tenha um passo a passo, que ela saiba o que fazer. E uma das coisas que eu mais me orgulho como sócia da Aline na Soninho é que os nossos produtos, eles são feitos por mães e pensado para as mães. Então é pensando nessa necessidade real de fazer algo prático, objetivo. E é uma das características que eu percebo das nossas consultoras. Todas têm esse perfil de serem muito práticas, muito objetivas, serem muito organizadas. E eu acho que a gente traz isso muito nos nossos materiais, na forma como a gente conduz a formação de consultoras. Eu sou uma das professoras da formação de consultoras na área de marketing. É uma coisa que eu sempre tento trazer para vocês trazerem isso para a realidade de vocês na comunicação que vocês vão transmitir. Então, uma boa consultora de sono, ela precisa transmitir isso também, porque não adianta saber somente. É lógico que é importante a formação, é primordial, eu diria, ter uma boa formação profissional, mas a gente também precisa saber comunicar
comunicar isso para o nosso cliente. E esse é um dos diferenciais da nossa formação, porque vocês saem preparadas, prontas, com material bem feito, bem organizado, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês ao longo da jornada, porque as dúvidas vão surgir, geralmente elas surgem quando a gente coloca a mão na massa. Na formação em si, vocês vão ter um monte de informação. A nossa formação ela é muito densa. Inclusive agora a terceira turma vai ter até uma aula sobre como avaliar estudos científicos. É uma aula muito valiosa. Nós vamos incluir essa aula agora na próxima turma, porque assim, é de uma densidade muito grande a nossa formação. Mas também é preciso que vocês saibam transmitir isso na comunicação de vocês. Nas redes sociais, hoje nós temos muitas consultoras que trabalham com Instagram, com TikTok, com YouTube. Nós tivemos também, acho que alunas que foram trabalhar também em home, atendendo na casa dessas famílias. Existem diversos perfis. Para quem tiver curiosidade sobre a profissão de consultora de sono, existem consultoras para diversos perfis de pais diferentes. E uma coisa legal que eu vejo no método Soninho é que é respeitado esses perfis parentais. Não é somente uma linha de pensamento ou uma linha de educação. Então, é possível atender pais com diferentes estilos parentais. Isso eu acho muito legal. E é respeitando também o que é importante ou não para essa família. Então, isso é muito bom. Agora, falando sério, o que você achou, assim, da formação de consultoras? Eu achei super completo. Eu acho que o que nos traz segurança, além da prática, é informação boa, com embasamento. Eu acho que a Aline tem isso de diferencial. Ela não está preocupada em fazer achismos ou falar de coisas que ela não tem certeza. Não, ela vai atrás da informação. Ela lê os estudos. Ela passa pra gente quais estudos. Ela passa pra gente a bibliografia dela. Ela não tá preocupada em simplesmente nos atender e pronto. e acabou. Não, ela dá uma coisa muito consistente. Eu acho que pra mim isso fez muita diferença. E você achou, assim, que a didática do curso da Aline e dos demais professores, nós temos também outros professores ministrando o curso. Você acha que é uma didática clara, intuitiva? Sim, com certeza. Eu gostei muito de todas as aulas que a gente teve. Não teve nenhuma aula que eu falei, isso aqui não precisava. Todas eu ficava, nossa, isso daqui é tão importante. Coisas, inclusive, que ficaram marcadas. Esse é um ponto muito importante que você tocou, porque quando a gente vai construir a grade do curso, uma das nossas preocupações também é não colocar conteúdos que sejam desnecessários. Porque a gente sabe que isso pode dispersar. Que, assim, o objetivo da formação não é colocar um número de horas aula enorme para encher linguiça, para dizer, nossa, tem um curso que tem 300 horas. Não. Esses são conteúdos que vocês realmente vão utilizar na prática. Eu achei muito legal, inclusive, você falar da questão de ter essa nova aula de estudos científicos, porque eu acho que é uma das coisas que mais vai nos ajudar em relação aos pais que têm medo. Sim. Porque eles são pautados em estudos que não são estudos seguros. O medo de traumatizar, o medo de frustrar a criança por causa de um estudo muito pequeno e que a Aline explica pra gente no curso, mas eu achei super legal. Esse é um assunto muito interessante, porque hoje é só você colocar termo neuro no começo, que parece que tem uma relevância enorme. Nossa, um estudo sobre neuropediatria, um estudo sobre neurociência e de não sei o quê. E assim, se a gente não sabe quais são as hierarquias desses estudos, a gente vai se pautar por qualquer coisa. Um mini estudo publicado num lugar, às vezes, não confiável, coisas bem suspeitas, a gente acaba trazendo como verdade. Então, é muito importante que a consultora de sono tenha essa habilidade, tenha esse domínio de entender o que é um estudo relevante, seguro, que é um estudo confiável, que é um estudo de ponta. Então, vai ser uma das nossas inclusões nessa terceira turma. Então, a gente vai sempre melhorando. Sim. Nós tivemos uma turma piloto em 2022, depois nós tivemos a segunda turma, que foi a turma que você faz parte, e agora nós temos a nossa terceira turma em 2024, que promete ser uma turma muito boa. Você tem algum elogio, alguma sugestão sobre melhoria na formação de consultoras? Eu sou fã da Aline, então eu não tenho nada pra sugerir, não tenho nem, acho que, aval pra fazer isso, mas eu recomendo pras pessoas mesmo, assim. Eu acredito, inclusive, que é um dos melhores cursos de formação de consultoras que tem no Brasil, né? A gente conversou um pouco sobre isso entre as consultoras e é muito completo. Eu tenho muito orgulho, eu acompanho o grupo de vocês, o grupo da primeira turma também, e é muito legal ver o crescimento profissional de vocês. Nós temos alunas de grande destaque, alunas que mudaram de vida, e um detalhe que me orgulha muito da formação é que geralmente a gente não promete. Eu já vi formações com esse tipo de informação. Você vai ganhar, sei lá, 5 dígitos por mês. Você vai ganhar 10 mil reais por mês. E assim, a gente não promete isso. Mas por que a gente não promete? É óbvio que vocês podem ganhar isso por mês. É lógico que vocês podem lotar a agenda de vocês. E acho que dá pra ganhar até muito mais do que isso. Quando a gente fala de uma profissão que você pode desenvolvê-la pela internet, eu trabalho com internet já há muitos anos. E a gente sabe que é possível escalar, é possível criar uma equipe, ter uma equipe de outras consultoras trabalhando com você, formar de repente um consultório físico. O céu é
limite. Só que uma coisa que eu percebo é que muitas consultoras, elas buscam a formação não só buscando os resultados financeiros, mas também almejando melhor qualidade de vida, tempo para os seus filhos. Então, assim, ter uma profissão que te faça sentir realização pessoal também, porque você vê famílias transformadas, estar numa profissão em que você está sempre podendo se atualizar, estudar algo que você gosta. Nós temos uma consultora, a Bruna, ela é da primeira turma, ela falou assim: eu escolhi colocar um teto para os meus ganhos. Porque até aqui eu estou bem financeiramente. E se eu ganhar mais do que isso, eu vou acabar prejudicando, desequilibrando a minha família. Prejudicando a minha família. Então eu escolho trabalhar menos, é uma escolha minha. E pra mim esse teto tá ótimo. Então também é uma escolha. Tem gente que não quer trabalhar numa profissão pra ficar rico, pra ficar milionário, pra fazer um 6 em 7. Não é esse o intuito. Mas a pessoa ela quer ter uma profissão sem precisar abrir mão da sua família, do seu cuidado com o lar, com a sua casa, com o seu esposo. E ao mesmo tempo você ter uma atividade profissional, poder gerar renda para sua casa, poder trabalhar com o que você gosta, fazer os seus próprios horários, como você falou. Você trabalha depois que seus filhos dormem. Então você passa o dia com eles, você tá acompanhando o crescimento deles e você tá formando uma carreira. É muito bacana isso. Eu acho que é um dos diferenciais de você poder trabalhar em casa, na estrutura que você tem. Então, o laptop do seu esposo, ele trabalhou o dia inteiro com o laptop e à noite você usa, com o seu celular, fazendo os seus horários. Isso não tem preço. Sim, com certeza. Até no ano passado, meu filho teve que fazer fisioterapia e fono, então meu tempo ficou bem limitado, eu tinha que fazer tudo meio correndo. Aí eu queria diminuir a minha agenda, eu consigo diminuir minha agenda, eu aumentei o meu preço para poder atender menos famílias e minha hora valer mais. Toda essa dinâmica ajuda bastante, inclusive pra gente conseguir desenvolver bem a carreira como a gente quer. Sim, e conforme você vai crescendo, você vai fazendo esses ajustes, você vai aprendendo, então isso é muito bom. Você adequa isso à sua realidade, à realidade da sua família, aquele momento da sua família. Então, tem um bebezinho recém-nascido, eu consigo, de repente, diminuir meus atendimentos, ou então pausar a minha agenda. Então, acaba seguindo essa vida cíclica da mãe. A mãe tem muito isso. A mãe não tem todo o tempo do mundo. Então, isso é muito bom. Eu acho que é uma das grandes bênçãos da tecnologia hoje. Então, a gente se conectar com pessoas de diversos lugares do mundo, poder trabalhar sem barreiras geográficas, do conforto do nosso lar, podendo trazer uma renda extra para nossa casa, ou até mesmo uma renda principal, por que não? A gente vê muitas famílias e a mulher começa a empreender e logo depois até o marido trabalhando naquele empreendimento. Então, eu acho isso, assim, muito legal. Agora, eu queria, pra gente finalizar esse podcast, eu gostaria que você deixasse algum conselho para quem está pensando em se tornar consultora de sono. Qual conselho você daria? Eu falaria pra pessoa que se o problema é financeiro, você logo recupera aquele valor que você investiu. Se você trabalhar com o intuito de crescer e tudo mais. Mas se a questão é a qualidade do curso, vale muito a pena. As aulas são muito completas. Tem apostilas que você pode imprimir e guardar com você, que você sempre vai conseguir olhar quando você precisar. Vale a pena demais. Sem contar que a gente tem um grupo das consultoras e a gente consegue tirar as dúvidas umas das outras, se ajudar, se empenhar, às vezes dar um pito uma na outra. Então é muito bom, vale muito a pena. Muito bom, muito obrigada pela sua participação, Ana. Obrigada eu, Ana. Foi um grande prazer, adorei nosso bate-papo. Eu também, eu queria agradecer você pela oportunidade de estar aqui e agradecer a Aline, que é uma grande bênção na minha vida, apesar de não conhecer ela pessoalmente, mas pra mim é uma grande gratidão que eu tenho no meu coração em relação a ela, de poder viver tudo isso, não só meus filhos estarem dormindo bem, mas poder viver agora nessa área que eu gosto tanto. Eu acho que uma das coisas mais gratificantes em relação a isso é quando eu recebo uma mensagem de antigos clientes falando: estamos sonhando com o próximo bebê, muito obrigada. Eu acho que é uma das coisas que eu mais amo, porque a gente não só ajuda eles a viverem bem, mas ajudamos eles a amarem o que precisa ser amado e a desejarem aquilo que precisa ser desejado. Eu acho que isso é uma grande estrutura mesmo para a vida de uma pessoa. Então, eu sou muito grata a vocês. Muito obrigada, nós também. E nós preparamos aqui um presentinho para você. Ah, que lindo. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Para quem quiser aí seguir a Soninho no Ninho, é só buscar nas redes sociais por aline.soninho no ninho. É sempre um prazer ter vocês lá entre os nossos seguidores. Obrigada, Ana. Obrigada, eu.